Boa noite, gente, tudo bom? Hoje eu trago de novo minha carteira, né, para mostrar um pouco do meu racional, tanto para fazer o registro como para estimular as pessoas a investirem, né, mostrando o meu racional como investidor. Vamos lá o que eu fiz, né, na carteira e como ela está atualmente. Essa é a minha carteira atual, tá? Minha carteira de investimento. Algumas posições, principalmente essa que eu entrei mais recentemente, né, elas já estão assim no positivo, considerando meu preço médio sem contar os dividendos. Então meu preço médio no KNHF, o Hedge Fund da CNEA, é 77,53, ele já está 84. No HGCR 89 está 95. No Core é 76, meu preço médio está 80. E eu entrei agora no HGLG e no valor de 149, ele está 150, mas não faz muita diferença não. VCJR 75 e está 81. Essas são as posições que foram as que eu entrei mais recentemente, né? E o IFIX, como eu comentei, ele deu uma subida, tá? Se você pegar aqui, tá vendo o máximo, você vê que ele teve uma queda, chegou ali em janeiro, né? Em dezembro ali ele caiu bem, né? Ele chegou a cair bastante, olha, quase 10%, 11%. E depois ele deu uma subida e agora ele está dando uma recuperada. Você vê os 6 meses, você consegue enxergar bem, né? Que ele subiu bem. Desde janeiro ele começou a dar uma recuperada. No último mês, praticamente só subida. E a gente, como investidor, pelo menos eu, já fico até meio mal acostumado com o preço antigo. Então eu queria muito, por exemplo, comprar mais o CCME. Está num preço muito bom. Mas eu lembro que ele estava abaixo de 7 e me incomoda, né? Mas eventualmente eu vou ter que aumentar minha posição. E se não cair, provavelmente eu vou comprar, né? Eu comprei também um pouco da Allos, não é muita coisa, porque eu também não tenho muito dinheiro, né? Mas já estou um pouco no lucro. E eu quero comprar ele sempre abaixo de 18, né? E eu acredito que ele vai cair, porque dia 17, se eu não me engano, é o resultado dele. Então, é normal ter um certo estresse, né? Uma certa volatilidade. Pode ser que ele suba bastante, pode ser que ele caia. Depois também é meio óbvio isso, né? Não dá para saber basicamente para onde ele vai. Pelo menos eu não sei dizer, tá? Se ele vai subir, se ele vai cair. Se subir, pelo menos eu vou ter um lucro ali. E aí depois eu posso vender e comprar outra coisa. Mas o meu interesse é realmente aportar mais, né? E pegar uma valorização e os dividendos dele, tá? Então esse aqui provavelmente eu não vou vender agora, vou esperar, vou verificar para onde ele vai, principalmente agora vai vir os resultados, né? Quando vier os resultados, eu dou uma lida, provavelmente eu comento aqui com vocês e a gente vai vendo, tá? Outra coisa que me chamou a atenção foi que agora eu estou positivo 12%, muito em função da valorização. Eu até fui ver como que estava aqui minha carteira e estava 56, porque está difícil de ver aqui, mas o valor no mercado estava 56 e agora está 63. Então essa subidinha ajudou bastante, embora eu vou ser bem sincero que o patrimônio em si para mim não é o meu foco. Meu foco é realmente os dividendos. Eu quero aumentar os dividendos ao longo dos meses, né? E com isso a gente vai tendo a renda passiva cada vez melhor. Não teve muita novidade em relação aos riscos, né? Ainda continuo bem seguro. Eu aumentei um pouco de logística, porque o HGLG é logística e era um setor que eu estava querendo também aumentar. Provavelmente vou aumentar um pouquinho mais nele. Aqui já está um pouco mais enquadrado, né? Como eu tenho uma margem de 2%, está bem tranquilo ainda. Eu ainda quero aumentar no high grade, mas eu tenho muita saudade dos preços antigos, né? Então me incomoda um pouquinho a subida do HGCR. E se eu não me engano até o BTCI aumentou também, e é um fundo que eu gosto bastante. Aumentou, mas não estou falando que está um preço ruim, tá? E como sempre eu tenho que destacar que
Quando eu falo sobre preço, eu falo preço para mim de acordo com algumas premissas que eu tenho como investidor, tá? Investidor iniciante. Eu não sou analista, não tenho competência para indicar ativo, nem falar sobre compra e venda de ação. Mas para mim ainda está um preço bem bacana, tá bom? Uma pessoa me pediu, né, para eu comentar também sobre taxas, né, quando você compra. Eu compro pela Rico, então a Rico ela a taxa dela é zerada. Deixa eu até mostrar para vocês. Cadê? Aqui. Fundo de investimento imobiliário é zero, tá? Então eles não cobram taxa. E é bem legal. Tem a taxa da B3, mas ela é muito, muito baixa, tá? E até eu fiz as contas aqui com as minhas notas de corretagem e até um pouco mais baixo do que isso, tá? Então, realmente está bem baixinho. Você pegar aqui, ó, esse aqui, por exemplo, é uma taxa de corretagem de dezembro. Essa daqui é a minha de dezembro, tá? Então, nesse dia aqui, eu comprei esse fundo 67,40, né? Eita. Eu comprei 4 deles. Então, deu esse valor aqui. Aí, eles me cobraram, tá vendo? Taxa de liquidação que a B3 cobra e um emolumento de um centavo. Ao todo, ficou 7 centavos. A taxa ela vai variar de acordo com a movimentação que você faz, né? Mas, por exemplo, aqui, ó, no dia 3 de dezembro eu comprei isso, tem aqui todos. O valor deu 970,76 centavos. E aí, como foi um valor mais alto, tá vendo? Teve a taxa de liquidação de 24 centavos e taxa de emolumento 0,4. Mas é sempre muito baixa, é sempre abaixo de 0,1% ao mês, tá? Só para vocês verem como é baixo. Como mostra aqui, ele é 0,02%. 275, né? Então é muito baixo. Se você pegar aqui, eu tenho anotado, né? Então faz 3 anos e pouco que eu estou investindo, né? O que eu tenho em mercado é esse, mas dá para ver o que eu investi até hoje aqui. Esse aqui é o meu investimento pessoal, ok? Mas o que a corretora Rico me cobrou até hoje foi R$ 49,19, tá? Existem diferenças entre corretoras e corretoras. Eu, por exemplo, fiquei uns 3 meses mais ou menos com a IK e ela já me cobrou R$10,71 e tinha umas cobranças lá que eu não entendi, até perguntei para o meu assessor e ele não me respondeu. Então, existe uma diferença ali, mesmo que seja corretagem zero, eu percebo que de corretora para corretora existe algum custo ali que eles colocam embutido, mas eu nunca tive problema com a Rico e acho que ela cobra bem barato. E eu acho que é bem barato, tá? Então vamos lá. Aqui já falei da taxa, né? Existe uma coisa legal também, que é o saldo negativo. Até R$50 você é isento, R$ 49,99 você é isento, mas obviamente você não pode deixar sua conta no negativo, tá? Eu acho legal trazer isso, porque acontece muito de você coloca o dinheiro lá e você compra. E você vê mais ou menos quanto você tem e quanto vai ficar, né? Então eu sempre vou calculando quanto que eu tenho, né? E aí conforme eu vou colocando o valor, né? Se eu comprar por esse valor, por exemplo, eu tenho que colocar, né, as outras informações, né? Tá vendo? Ele já fica aqui negativo. Então eu já sei que tenho que colocar. E esses centavinhos no final não faz diferença porque tem essa isenção. Então já aconteceu de eu calcular muito, muito na vírgula, aí logo depois eu entro na corretora, um dia depois. Já tem provisionado o valor, eu olho lá, se for ficar negativo, eu já coloco um pouquinho mais. Às vezes o próprio dividendo, né, que eu vou receber, ele já recompõe, né? Então ajuda também. As taxas, como eu mostrei, né, aqui na nota de corretagem, é sempre bem baratinho, tá? Então esse aqui foi 300, ele só cobrou 0,9 centavos, 1 centavo de emolumento, é bem baratinho, pelo menos eu acho bem barato, tá? O único custo que você tem nos fundos de investimento imobiliário é que se você compra, o preço sobe
você tem que vender 20% do lucro, você tem que pagar, você tem que gerar uma DARF, tá? Então, por exemplo, esse aqui, como eu falei, né, é 77,53. Se eu vender uma cota, vamos lá, vamos fazer um cálculo aqui só para a gente ver. 77,53 é o meu preço médio, menos 84,50. Se eu vender um, eu vou ter um lucro de 6,97. Se eu vender uma só, eu não posso pagar a DARF, porque a DARF ela só gera com um valor acima ou até R$10, né? Então ela começa a partir dos R$10. Se for menos que isso, eu tenho que segurar até algum outro mês, né, eu tenho um lucro acima, né? E é por mês, tá, que é apurado. Então, se você teve um lucro no mês agora em março, você tem até o final de abril para você pagar, tá? Então, se eu, por exemplo, vender uma só, não vai fazer muita diferença. Se eu vendo duas, eu já tenho um lucro de 13. Como é 20% sobre isso, eu também não vou pagar a DARF. Então, vamos jogar mais. Aqui, que eu já estou multiplicando por... Era duas, né? Agora estou multiplicando por 4. Então, são 8. 8. Vamos pegar 20% disso? Esse aqui já vai dar, tá vendo? Se eu pegar esse aqui, multiplicar por 20, que seria 20%, né? Seria 1/5, né? Multiplicar por 1 e vamos dividir por 5 aqui para pegar. Aqui... Então eu teria que vender 8 cotas dessa aqui para chegar no valor de R$11 e pagar a DARF, tá? Se for menos que isso, eu tenho que segurar para o próximo mês. Não tem problema também não. Você não paga juros nem nada, tá? Nesse caso aqui. É só para efeito para você entender como que é o cálculo, tá? Se você tiver prejuízo em alguma operação, uma coisa compensa a outra, tá? Desde que seja dentro do próprio mês, tá? Não adianta você ter lucro em um mês e você ter prejuízo no outro. Aí, nesse caso, você não leva, né? Você teria que pagar. Agora, se você tem um prejuízo em um mês, tá? E no outro você tem um lucro, você pode apurar. É importante também, no final da declaração do seu imposto de renda, por exemplo, eu vou fazer um imposto de renda agora, né? Na verdade, o contador vai fazer. Então, eu tive um prejuízo nas vendas, né? Já. Esse prejuízo, para eu levar para o próximo ano, eu tenho que declarar. Tá? Tenho que declarar lá certinho quanto que foi meu prejuízo, porque senão eu não consigo abater depois. Ok? Não é tão complicado quanto parece, mas é importante você fazer um controle exatamente por isso. Ou você tem um controle como o meu, assim, em Excel, para você saber quando você comprou, o valor que você comprou, seu preço médio, ou você usa plataformas para isso. Tá? Existem alguns aplicativos específicos para isso, mas eu não vou falar porque eu não uso, então eu não posso indicar, tá? Mas existem vários que eles até mostram o valor da DARF que você tem que pagar e facilitam bastante a vida. Mas como eu já tenho o meu controle aqui, para mim não faz muito sentido, tá? Se você for ter que gerar uma DARF, lembrando, é só se você vender uma ativo que você teve lucro. Se você só compra, na verdade você não tem que nem pagar, tá? Então esse aqui, você clica aqui, por exemplo, você pesquisa lá na internet DARF, geralmente no primeiro site, vai ter aqui preenchimento rápido. E aqui você coloca os seus dados. Daqui ele vem para cá, o código dessa DARF é 6015, tá vendo? Ganho líquidos em operações em bolsa. Aí aqui eu coloquei, por exemplo, no mês 3, né? O ideal é você esperar finalizar o mês para você fazer, porque às vezes você vai vender alguma outra coisa que vai fazer diferença, né? Terminou, você vai colocar, você vai ver que ele... Ah, tá. É um mês, o data consolidado é hoje, né? Que eu estou consolidando, né? Na verdade, o mês da apuração aqui que eu coloquei é mês 2, mas... porque foi do mês passado, né? Então, se eu for colocar aqui o mês da apuração, né, do mês 2 de fevereiro, eu coloco, ok? E aqui ele já dá o mês de vencimento, que é o último dia útil, né? O último dia do mês aqui de março, tá?
Então ele já me dá aqui o vencimento, que é o último dia de março para eu pagar. Então eu apurei aqui, finalizou fevereiro, eu coloco lá, né, para ver quanto que eu tenho que pagar de dar, faço o cálculo, coloco aqui, jogo o valor principal aqui, por exemplo, vou ter que pagar R$40, né? Você coloca em algum lugar aqui para gerar. Aqui, calcular. Vamos ver. Aí, ó. Aí pronto, você coloca, emite a DARF e paga depois, né? Você pode ir no banco, ou então pelo aplicativo agora do Bradesco. Eu uso o Bradesco, né? Pelo aplicativo você consegue. Você tem que só colocar tudo certinho lá, o código e tal, e aí você consegue também, tá? Mas não é difícil não. Vamos lá. É um imposto que eu não vou mentir para você não, você paga até meio feliz, tá? Porque é sobre o lucro, né? Então é muito tranquilo você pagar. Pelo menos eu achei, tá? Mais uma coisa também que eu acho legal de destacar para finalizar o vídeo. O CAFOF, ele, no relatório gerencial dele, quem destacou isso a primeira vez que eu vi foi o Rodrigo Medeiros, tá? Do Desmistificando FIIs, né? Ele destacou algumas coisas do relatório gerencial do CAFOF. Eu achei bem legal também. Ele traz alguns gráficos, né? Então ele traz esse aqui, mostrando o gráfico 2, que o número de cotistas médio dos fundos do IFIX está caindo nos últimos meses. Olha isso aqui, ó. Ele chegou num pico aqui, tá vendo? Em abril, praticamente, tá vendo? Em abril. E aí depois ele começou a dar uma caída. Deu uma subidinha. Aqui em agosto ele ainda deu uma subida e aí voltou a cair. Então ele entrou em uma tendência de queda aqui. Janeiro, tá vendo como diminuiu? Então, os cotistas de modo geral, pessoas físicas, eles meio que estão saindo, né? A quantidade está diminuindo. E o gráfico 3, que eu achei o mais legal, mostra a distribuição do fluxo de compra e venda no IFLIX por classe de investidor em dezembro de 2024. Vamos dar uma olhadinha? Olha que impressionante. Institucional, tá? 352 milhões, 19.726. No número parecido, tem aqui pessoa investidor pessoa física, 368 milhões, 806.867. Então, mostra que chegou num patamar que os institucionais eles estão vendo oportunidade, estão entrando, e o investidor pessoa física está com medo da volatilidade e está saindo, tá? Lembrando, isso não é recomendação de compra e venda. Você tem que verificar se faz sentido para você ter essa classe de ativo, né, os fundos de investimento imobiliário ou não. E, obviamente, estudar os fundos que você quer colocar na sua carteira. Mas eu achei bem legal, tá? Achei bem bacana isso aqui. Mostra que evidencia, né, que realmente, provavelmente é uma oportunidade, tá? Evidencia que é uma oportunidade, né? Eu acho que é isso, gente. Eu acho que é isso. Mais uma coisa que eu tinha comentado. Deixa eu voltar ali, só para comentar. Só para finalizar, que eu estava esquecendo. Como eu falei, não pode ficar negativo, tá? Se você deixar ele negativo, ele fala aqui, ó. No segundo dia negativo, o sistema de risco da corretora poderá realizar o enquadramento de sua conta. Isso é um nome bonitinho para eles falarem que eles podem pegar alguma posição que você tem, algum ativo que você tem e pode vender para não deixar ele negativo, tá? Então, ele pode fechar alguma operação ali que você tem aberto. Se você tem comprado, sei lá, Petrobras, por exemplo, você deixou negativo, a partir do segundo dia, eles já podem fazer isso, tá bom? Então, não deixe sua conta negativa na corretora. Eu acho que é isso, gente. Eu acho que é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like. Se inscreva no canal e comente, tá? Comente o que você achou, se você acha que faz sentido, se você acha que eu estou fazendo bobagem. Comente, porque eu tenho interesse em saber o que vocês estão achando, tá? Outra coisa, eu tinha comentado que eu ia vender o ITRE, né? Realmente achei que valeu a pena vender, porque eu vi que tinha um risco maior, estava pagando menos dividendos do que o
CCME. Então eu achei melhor ir para ele. Só que o CCME eu não comprei muito, porque existiam outras oportunidades ali que eu vi, e eu vou terminar o método de posição, não tem como, tá? Nesse preço tá muito bom. Mas eu realmente queria ver se ele dá uma caidinha para eu comprar mais. Bom, é isso, gente. Espero que tenham gostado. Se gostou, como eu falei, deixa o like, se inscreva no canal, deixa os seus comentários, que vai ser sempre muito bem-vindo. E vamos que vamos. Bons investimentos e bom sábado a todos. Tchau!